era garantida uma amizade sólida e perpétua, simbolizada pelo sabor e propriedades do sal como preservador contra a deteriorização, que no caso é o apodrecimento, e a corrupção. A aliança de amizade firmada por meio do sal, portanto, jamais poderia ser violada ou quebrada. Deste ato simbólico e de profundo significado é que surgiu o costume moderno de se realizar um almoço ou um jantar para celebrar um acordo, uma amizade com sal. O sal, irmãos, ele é considerado um agente que purifica, que conserva, né? E ele simboliza, pela sua natureza, algo indissolúvel. Então, o que isso quer dizer? É algo que não pode ser desfeito. Então, a aliança com sal é você realmente ter um compromisso perpétuo e não pensar na possibilidade de desfazer essa aliança. Infelizmente, irmãos, às vezes nós vemos até na casa do Senhor pessoas que vão ali direcionadas por Deus, aí vem, começa a se congregar na casa do Senhor, mas aparece uma circunstância ou outra, e aí já começa a cogitar a possibilidade de não ir mais para aquela igreja. Aí são aqueles crentes que ficam pulando de igreja em igreja, não tem uma aliança, não tem um compromisso. Irmãos, eu sei que circunstâncias acontecem, eu sei que algumas situações acontecem que porventura uma pessoa pode sair da igreja e ir para outra, isso acontece. Mas nós devemos ter no nosso coração esse compromisso, irmãos. Se eu estou na igreja séria, se o meu pastor é um homem sério, é um homem de Deus, se o povo que se congrega conosco é um povo santo que quer buscar a Deus, por que eu vou cogitar em desfazer essa aliança? Por que eu vou cogitar em dizer, não, porque não está muito legal, não é mais a mesma coisa? Sabe, irmãos? Qualquer igreja que você for, que a gente vá, vai ter gente imperfeita, meu irmão. E vai ter gente de tudo que é jeito. E vai ter joio no meio do trigo, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. Eu creio pelos olhos da fé que se tiver joio aqui é o mínimo. Mas está na Bíblia, irmãos. Então Deus fala. Mas aí o irmãozinho tem um problema com um ou com o outro e diz assim, eu tenho certeza que aquele ali é joio. Meu irmão, certeza só quando Jesus voltar, mandar os anjos dele para passar a ceifo e levar. E aí quem ficar é joio. Eu não quero saber quem é joio, não. Eu quero ser crente e subir. Quem quer subir, manda glória a Deus. Sabe, irmãos? Então, é isso, irmãos. Nós devemos entender que essa aliança celebrada com sal é algo perpétuo. Aqui fala, irmãos, desse pacto, o que? Duradouro, né? Aqui Abias fala o seguinte, olha, Davi, o reino de Israel, né? Deus concedeu para eles o reino de Israel, e a ele e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. É como se o próprio Deus estivesse ali fazendo uma aliança com Davi, né? Como foi dito aqui nesse texto, comendo só, dizendo assim, Davi, eu sou contigo. O que eu tenho contigo é perpétuo. E até hoje, irmão, quando se vai para Israel, está lá. Os símbolos, como referência a Davi. Davi é conhecido e é esperado pelo povo judeu, um descendente de Davi que possa vir governar o povo de Israel, porque eles, alguns deles, na verdade, não reconheceram Jesus como Messias. Então, irmãos, é isso. Essa nossa aliança para com a igreja, essa nossa aliança para com Deus, ela não pode ter prazo de validade, irmãos. Não pode, irmãos. Glória a Deus. Tem que haver em nós sempre uma constância, perseverança. São palavras, irmãos, fundamentais na vida de qualquer cristão. Perseverar. Se fosse tudo muito lindo, muito fácil, não precisava perseverar. Muito fácil. Descer a ladeira na bicicleta não precisa pedalar, não. É só soltar as pernas, segura no guidão para não cair e vai-se embora. Mas tem hora que não é só descida, tem hora que é subida. Aí, meu amigo, você tem que pedalar. E é pesado, viu, meu irmão? É perseverar. Porque se parar de pedalar, cai. Eu nunca vi uma bicicleta parada em pé. Ela só está parada se ela estiver andando.
Sabe, irmãos? Então é isso. Então o primeiro tópico dessa mensagem, irmãos, aleluia, é: nossa aliança com Deus foi preservada. Nossa aliança com Deus foi preservada. As expressões aliança de sal ou pacto de sal tinham então dois objetivos principais, que era justamente enfatizar que esse pacto era duradouro e perpétuo, e que era uma aliança de fidelidade e amizade. Vem comigo aqui para Levítico capítulo 2, aleluia. Levítico capítulo 2. Glória a Deus. No verso 13, que diz assim, verso 12, diz assim, ó: podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de Deus, e toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Na antiguidade, o sal era uma parte dispendiosa e valiosa na dieta, por causa do seu sabor inigualável e muito apreciado, e sua aquisição ainda um processo muito demorado e difícil, especialmente para quem vivia longe do litoral, tornou-se um sinal de pactos e alianças, de onde surgiu o costume de comer sal juntos, como a gente tinha falado, né? Isto é, de fazer uma refeição com celebração de acordo e reconciliação. E mais tarde o sal se tornaria também moeda de troca. Os soldados romanos recebiam salário, sal em latim, uma quantidade diária de sal como pagamento do seu serviço. Então aqui no livro de Levítico já falava sobre esse sal da aliança, que as ofertas ali, elas eram colocadas nesse sal, com esse sal era para ser colocado nas ofertas, que é a nossa aliança com Deus, que ela tem que ser preservada. Ah, bispo, e como é que eu preservo a minha aliança com Deus? É sacrificando, é entregando a nossa vida em sacrifício vivo a Deus. Amém, irmãos? É procurando viver a vida da igreja, estar na casa do Senhor. Porque, irmãos, quem foi que passou o dia hoje fora de casa trabalhando? Levanta a mão. E quem foi que passou o dia em casa trabalhando? Levanta a mão. É isso, irmãos, a gente está ali e nem sempre a gente pode escutar a rádio meio-dia. Quem pode, vá e escute. Mas às vezes você não pode, está no trabalho e tal, não tem condição. Mas de noite está na casa do Senhor, fazendo o quê? Perseverando, preservando. Amém, irmãos? E é isso, irmãos, é continuar de ter uma vida de oração, de ter uma vida de consagração, de ter uma vida de leitura da palavra do Senhor, de vir para o culto hoje, mas também vir amanhã, vir na sexta-feira, vir no domingo. Ah, eu viajei, bispo, mas voltou, vim para a casa do Senhor. Mas o crente, quando ele começa a se afastar de Deus, a primeira coisa que ele faz é se distanciar das coisas de Deus. Ele começa a se esconder. Se é uma pessoa que começa a sentar aqui na frente, daqui a pouco está se sentando mais lá atrás, eu não estou dizendo que quem está lá atrás não é de Deus, não é isso, irmão. Mas às vezes a pessoa está aqui, quer estar mais pertinho e tal, e começa a desanimar, ela começa a se esconder, aí começa a não querer mais estar na vista, aí começa a querer faltar aos cultos, aí falta um culto aqui, um culto acolá, e tudo, e vai perdendo a sensibilidade. E o que é que acontece, meu irmão? Não vai perseverando, não vai preservando a aliança. Então, irmão, nós temos que ter esse cuidado. Quem está cansado fisicamente aqui, levanta a mão. Mas você vem para a casa do Senhor e Deus vai lhe recompensar. Quem está cansado aí assistindo pelo YouTube, levanta a mão. Talvez um ou outro levantou, que podia ter estado aqui hoje, mas não veio. Eu louvo a Deus, irmão, por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Pregar como o apóstolo pregou aqui, 7 dias carreado, na virada, ainda na campanha, meu irmão, é Deus, viu? E não faltou um dia, e estava aqui pregando isso aqui. Se a gente que vem só para receber, ficar sentadinho, às vezes cansa.
Imagina ele aqui, naquela unção dele, naquele braço correndo para cima e para baixo. Cansa, mesmo. Cansa. Mas é isso, irmão, porque a gente precisa. Nós precisamos, irmãos, de manter a chama acesa. E Deus traz essa palavra para nós hoje, por quê, irmãos? Porque infelizmente alguns se afastam, se desviam, e com o passar do tempo estão aí esfriando. Irmãos, durante algum tempo nós trabalhamos aqui na igreja com o ministério de jovens. E aí, como eu falei aqui, a convivência, irmãos, é uma bênção. Os jovens, eles vêm cuspindo fogo, arrotando brasa. É uma bênção. Mas se não houver ali um cuidado de preservar aquela atmosfera espiritual, aí daqui a pouco um ou outro, ih, cadê o fulaninho, rapaz, dá um pentecostal lá na convivência. Daqui a pouco sumiu, não aparece mais. Aí, irmãos, a gente vai vendo as fotos passadas. Aí vai vendo lá as fotos. Aí tem um ou outro lá que não está mais nem na casa do Senhor. Você nem está em outra igreja, talvez nem esteja. E a gente vai sabendo da história, um outro acaba sabendo, não que a gente vai atrás, mas um outro acaba sabendo. Então são pessoas que, infelizmente, têm um prazo de validade, sabe, não perseveram. Pessoas no qual Jesus falou ali na parábola do semeador, que caíram ali no meio do caminho, outras caíram ali nos rochedos, nos espinhos. Pessoas que não criaram raízes, pessoas que passou uma tribulaçãozinha, passou uma perseguição, passou uma lutazinha, ó, tchau, tchau, bênção, não quer mais saber da casa do Senhor. Pessoas que começaram a se preocupar só em trabalhar, e isso e aquilo, estudar. E aí eu venho falar aqui para deixar bem claro, e nós temos que ser responsáveis, trabalhar, estudar, dar o nosso melhor, mas esse não é o nosso propósito